Cruzeiros com martírios em Minas Gerais. O resumo apresentado para compor parte de um dossiê dedicado ao tema Registro, Documentação e Arquivo do PCI, da Revista do Doutorado em Cultura e Arte do Instituto Pedagógico de Caracas, Universidade Pedagógica Experimental Libertador, é desenvolvido pela pesquisadora Daniela Cristina Ayala Lacerda, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Preservação do Patrimônio Cultural. Especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade Dom Luciano Mendes, especialista em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, arquiteta e urbanista pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e técnica em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Fundação de Arte de Ouro Preto. O resumo apresentado faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida desde 2017 sobre o estudo dos cruzeiros de martírios em Minas Gerais, bem como o estudo das iconografias dos martírios afixados nos cruzeiros e o mapeamento inicial da quantidade de cruzeiros de martírios ainda existentes no Estado, para que possamos valorizá-los, preservá-los e divulgarmos o significado destes cruzeiros como obra de arte da cultura popular. Para isso, inicialmente, foi necessário conhecer um pouco sobre o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais a partir das migrações ocorridas no século XVIII e, consequentemente, o incremento das atividades sociais, culturais, arquitetônicas e religiosas a partir do surgimento dos vilarejos e de regiões densamente povoadas para o período. Segundo Bazin, as regiões da antiga colônia, que viveram um florescimento artístico, ocupam apenas uma parte do território do Brasil atual. Somente os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão e Pará possuem monumentos religiosos da época colonial. As regiões de Minas Gerais e da Bahia são as mais ricas em monumentos religiosos. A região de Minas Gerais, em decorrência da migração branca que se tornou por volta de 1740 a região mais civilizada do território brasileiro colonial. A partir de 1720, a população que dirigiu-se para Minas Gerais se concentrou na parte mais abastada da região, ao sudeste, onde foram surgindo os vilarejos de Nossa Senhora do Carmo, Mariana, 1711, Vila Rica, 1711, Vila Rica de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, 1711, São João del Rei, 1713 e Vila Nova da Rainha, Caeté, 1714 e, mais ao norte, Tijuco, Diamantina. Vila Rica, Ouro Preto, foi a sede atual Ouro Preto foi a sede do governo e Mariana, em 1748, tornou-se a do bispado criado em Minas Gerais naquele ano, pois até então estava vinculado ao do Rio de Janeiro. Segundo Bazin, todas essas regiões se comunicavam entre si por mar, mas, na verdade, tanto do ponto de vista econômico, político e cultural, formavam centros autônomos ligados à metrópole do que entre si. Robert Smith propõe, no livro Arquitetura Colonial, a definição de 3 estilos para a arquitetura religiosa. O estilo missionário, de 1549 a 1655, estilo monumental, de 1655 a 1760, e o estilo mundano, de 1760 a 1820. Toledo, por sua vez, estabelece 3 etapas distintas de evolução do barroco no Brasil. No primeiro momento, as manifestações artísticas procuravam produzir os padrões europeus. No entanto, não possuíam dos meios necessários. Esse período inicia-se com o estabelecimento do povo geral em 1549 e se estende até 1640. Engloba o período em que Portugal esteve unido à Espanha, de 1580 a 1640. O segundo período é delimitado por 2 eventos significativos: Restauração, 1640, e mudança da sede do governo, em 1763. Abre aspas.
A segunda metade do século XVIII conheceu o apogeu da riqueza do ouro e as mais originais manifestações de arte barroca brasileira, em oposição à arte luso-brasileira ou arte portuguesa feita no Brasil, manifestações que se estendem até o início do século XIX. Por essa razão, podemos encerrar esse período com a independência, em 1822. Fecha as aspas. Resumindo, segundo Toledo, ficamos com 3 períodos. O primeiro período, de 1549 a 1640, o segundo período, de 1640 a 1763, e o terceiro período, de 1763 a 1822. Os cruzeiros pesquisados surgiram junto com os vilarejos. No Brasil colonial, bastava se erguer um cruzeiro no topo de um morro para se fundar uma cidade. Os cumes da montanha mineira acolheram, desde a chegada das primeiras bandeiras e do alvorecer do ciclo do ouro, o cruzeiro que sugere bênçãos e proteção para os que passam e para os que ficam, segundo os santos. Muitas cidades surgiram desta forma, como as pioneiras Mariana, em 1696, e Ouro Preto, 1698. Cuja fundação se assinalou com a celebração de missas ao pé de cruzes levantadas na praia do Ribeirão do Carmo e no topo do Morro de São João de Ouro Fino. Os cruzeiros de martírios mais comuns de se encontrar em Minas Gerais são os de madeira. Os mesmos eram erguidos como marcos devocionais, demonstração da devoção popular e de como a representação da paixão de Cristo destacou-se nos séculos XVIII e XIX, atingindo as classes sociais menos favorecidas, cujo sofrimento de Cristo despertava sentimentos piedosos. O artigo estudado é inédito, visto que até o momento não há bibliografia e pesquisas publicadas cujo tema seja os cruzeiros de martírios em Minas Gerais, assim como a iconografia dos martírios afixados nos cruzeiros e o mapeamento inicial da quantidade de cruzeiros ainda existentes no estado. É de grande importância para o patrimônio artístico e cultural de Minas Gerais e do Brasil que os cruzeiros de martírios sejam sempre lembrados com o devido respeito e reconhecimento, como parte da nossa memória histórica, religiosa, cultural e popular, como parte do desenvolvimento de nossas cidades e tradições. A partir do contexto histórico, o desenvolvimento de vilarejos e a busca por locais onde fosse possível estabelecer novos povoados trouxe a formação de novas sociedades e de suas necessidades de interação e devoção. Os cruzeiros eram construídos como formas de abençoar cidades, proteger povoados, apaziguar almas penadas, como se dizia na cultura celta, mas, de forma geral, na cultura popular, é um símbolo da crença de um povo que busca da fé daqueles que cumpriam uma promessa ou como agradecimento por graças alcançadas. Neste resumo, foram levantados 16 cruzeiros de martírios em diversas regiões de Minas Gerais, onde é sabido que existem outros que não foram destacados neste trabalho. Estes exemplares apresentam características diferentes entre eles, muitas vezes localizados em encruzilhadas, igrejas, no alto de morros e com alguns mais bem conservados do que os outros. Este trabalho é apenas o começo de um longo caminho que deve ser percorrido e encerrou-se com várias questões ainda não discutidas ou levantadas. Essas questões serão desenvolvidas no mestrado em artes, iniciado em 2020. As perguntas que iremos tentar responder é como esses cruzeiros chegaram ao interior do Brasil colonial, mais especificamente na região onde se encontra o estado de Minas Gerais.